Uma noite inesquecível, a verdade sombria que transformou meu trabalho em um pesadelo. O som do relógio ecoava contra as paredes vazias do asilo, cada tique preenchendo o silêncio opressivo da noite. O vento uivava lá fora, assobiando através das janelas, mas dentro, tudo parecia congelado no tempo. Camila, uma jovem cuidadora no turno da noite, estava sentada na pequena sala de descanso, seus olhos cansados focados na tela de um celular que mal a distraía da crescente inquietação em seu peito. Era sua quarta noite consecutiva trabalhando, e cada uma parecia mais longa que a anterior. A tranquilidade foi interrompida pelo som inesperado de um sino. Camila pulou da cadeira, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. Era incomum que os residentes chamassem a essa hora, especialmente com urgência. Ela se dirigiu ao quarto de Dolores, uma das residentes mais antigas, conhecida por sua doçura e gentileza. Quando abriu a porta, encontrou a mulher sentada em sua cama, com os olhos arregalados de medo. "Tem algo no meu banheiro, querida", sussurrou Dolores, sua voz trêmula. "Uma sombra. Você pode tirá-la de lá." Camila sentiu um desconforto, mas forçou um sorriso. "Claro, Dolores, vou verificar agora mesmo." Com passos hesitantes, Camila se dirigiu ao banheiro. A pequena luz amarelada que iluminava o espaço parecia menos reconfortante do que deveria. Ao empurrar a porta, seu coração acelerou ao notar que a luz piscava, lançando sombras dançantes nas paredes. Ela deu um passo à frente, tentando racionalizar o que estava vendo, mas uma sombra específica, maior e mais densa, parecia se mover de maneira independente, deslizando pelas paredes como se tivesse vida própria. "Isso não pode ser real", murmurou Camila para si mesma, lutando contra a crescente sensação de medo. No entanto, ao estender a mão para tocar a sombra, esta desapareceu no ar, como se nunca tivesse existido. Camila tentou acalmar Dolores, assegurando-lhe que a sombra não estava mais lá. Mas enquanto voltava ao seu posto, o sino tocou novamente. Desta vez, era o Sr. Ramírez, um homem de poucas palavras que raramente interagia com outros residentes. Quando Camila entrou em seu quarto, o encontrou parado junto à janela, com o olhar fixo em algo além de seu alcance. "Ele estava aqui, de pé ao lado da minha cama", disse ele, sem desviar o olhar. "Um homem, sem rosto." Camila ficou paralisada. A ideia de uma sombra já era perturbadora, mas a descrição de um homem sem rosto fez o medo tomar conta dela. Tentando ocultar sua ansiedade, perguntou: "Você o viu claramente?" "Vi o que não deveria existir", respondeu o Sr. Ramírez, com a voz fria e distante. Os relatos perturbadores dos residentes mantiveram Camila em alerta durante o resto da noite. Cada pequeno ruído, cada sombra que dançava na penumbra a fazia sobressaltar-se. Tentou ocupar-se com outras tarefas, mas a sensação de que algo a estava observando, esperando na escuridão, não a deixava em paz. Quando finalmente chegou a manhã, trazendo consigo o sol e uma falsa sensação de segurança, Camila estava exausta, tanto física quanto mentalmente. Mas sabia que aquelas experiências não poderiam ser apenas fruto de sua imaginação. Nos dias seguintes, Camila começou a notar que os relatos de sombras e homens sem rosto tornavam-se mais frequentes. Outros cuidadores começaram a mencionar coisas estranhas, como passos sem origem nos corredores ou portas que se fechavam sozinhas. No entanto, ninguém levava a sério, descartando como superstição ou simplesmente a imaginação dos idosos. Mas para Camila, estava se tornando insuportável. Camila decidiu investigar por conta própria. Ao revisar os registros do asilo, descobriu que o prédio tinha uma história sombria. Anos antes de se tornar um asilo, havia sido um hospital psiquiátrico, conhecido por tratamentos brutais e experimentos antiéticos. Muitos pacientes morreram ali, e os rumores de que o lugar estava assombrado existiam desde então. "É como se as almas daqueles que sofreram ainda estivessem presas aqui", pensou Camila, sentindo um arrepio. Determinada a entender o que estava acontecendo, Camila começou a enfrentar seus próprios medos. Uma noite, durante seu turno, decidiu enfrentar a sombra que assombrava os residentes. Entrou no quarto de Dolores, agora vazio após a idosa ter sido transferida para outro setor, e esperou. Mas em vez de uma sombra, foi confrontada com algo muito mais aterrorizante: uma voz.
baixa, sussurrante, proveniente de todos os cantos do quarto. Você não pertence a este lugar, disse a voz, fria e sem emoção. Mas nós nunca vamos partir. Após essa experiência, Camila tomou uma decisão: nunca mais trabalharia sozinha à noite. Aquela sombra, ou o que quer que fosse, não iria embora, e ela não queria estar lá para ver o que mais poderia acontecer. Ela renunciou ao turno da noite, optando por trabalhar apenas durante o dia. Mas o que viu e ouviu naquela noite nunca a abandonou. Após Camila decidir abandonar seus turnos noturnos, as coisas começaram a mudar. Ela começou a trabalhar durante o dia, mas os eventos estranhos no asilo continuaram. No entanto, algo ainda mais perturbador começou a acontecer. Os outros cuidadores que assumiram o turno noturno começaram a relatar os mesmos fenômenos. Sussurros na escuridão, sombras que se moviam de maneira independente e, o mais inquietante de tudo, a presença de um homem sem rosto que aparecia esporadicamente nos quartos dos residentes. Camila, agora apenas uma observadora, sentia-se impotente. Tentou alertar seus colegas, mas a maioria descartava suas preocupações como histórias para assustar. No entanto, aqueles que realmente haviam passado pelas experiências sabiam que algo estava muito errado naquele lugar. Uma manhã, enquanto Camila ajudava a servir o café da manhã, Dolores foi trazida de volta ao asilo após uma breve hospitalização. A idosa parecia mais frágil do que nunca, e seus olhos estavam sempre fixos em algum ponto distante, como se estivesse vendo algo que os outros não podiam ver. A sombra nunca me deixou, querida, sussurrou Dolores quando Camila se aproximou para cumprimentá-la. Ela me seguiu até o hospital. E agora, está aqui com você. Essas palavras fizeram com que Camila sentisse um calafrio. Havia algo na voz de Dolores que a fazia acreditar que a idosa não estava simplesmente delirando. E então, Camila começou a notar que Dolores tinha razão. Pequenos sinais, um movimento furtivo em sua visão periférica, um ruído inexplicável, começaram a atormentá-la, mesmo durante o dia. Depois, o inevitável aconteceu. Uma das cuidadoras noturnas, Lorena, não se apresentou para trabalhar em um dia. Inicialmente, os supervisores pensaram que ela estava doente ou que havia faltado sem avisar. No entanto, à medida que as horas passavam e ninguém conseguia entrar em contato com ela, as preocupações começaram a crescer. Camila, que havia desenvolvido uma amizade com Lorena, decidiu ir ao apartamento dela para ver o que estava acontecendo. Ao chegar, encontrou a porta entreaberta e um pesado silêncio preenchia o ar. Dentro, o apartamento estava em ordem, exceto por um detalhe perturbador. O celular de Lorena estava sobre a mesa da sala, com uma chamada perdida de Camila na tela. Não havia sinal de Lorena em lugar algum. Perturbada pelo desaparecimento de Lorena, Camila começou a investigar ainda mais a fundo. Conversou com os residentes que ainda estavam lúcidos o suficiente para relatar suas experiências. Muitos mencionaram que as sombras não eram novas, que sempre estiveram lá, mas que haviam se tornado mais agressivas recentemente. Um residente, que havia trabalhado como zelador no hospital psiquiátrico décadas atrás, contou uma história assustadora. Aquelas sombras não são apenas memórias, disse ele, com a voz trêmula. São as almas daqueles que foram esquecidos. E agora estão acordados. Mas o pior é aquele homem sem rosto. Ele é o que resta dos mais perturbados, aqueles que perderam até mesmo sua identidade no tormento. O medo de Camila aumentava a cada dia, e ela começou a ter pesadelos terríveis, sempre com o mesmo tema. O homem sem rosto, parado no canto de seu quarto, observando-a. Uma noite, após um desses pesadelos, Camila acordou ofegante e suando, sentindo uma presença na escuridão de seu quarto. Quando acendeu a luz, viu algo que a fez gritar. Havia uma sombra nítida na parede oposta, uma sombra que não deveria estar lá porque o único objeto capaz de projetá-la era o homem sem rosto. Com o coração acelerado, Camila fechou os olhos e contou até 10, esperando que quando os abrisse novamente, aquilo tivesse desaparecido. Mas, quando abriu os olhos, a sombra estava mais perto, e então ouviu o som de um celular tocando. O som vinha de sua sala. Camila levantou-se tremendo, e ao chegar lá, viu o celular de Lorena sobre sua mesa, tocando. O número na tela era o dela. O quê? Como isso chegou aqui?
gritou Camila, suas mãos tremendo tanto que mal podia segurar o aparelho. Ao atender, só ouviu a respiração pesada do outro lado, seguida de um sussurro que a fez congelar. Você não pode escapar. Ele está te observando. No dia seguinte, Camila decidiu que precisava sair daquele lugar, mas antes, tinha que entender o que estava acontecendo. Retornou ao asilo e confrontou a diretora, Senhora Gutierrez, uma mulher austera que estava lá há décadas. Sob pressão, a diretora revelou algo para o qual Camila não estava preparada. O hospital psiquiátrico foi fechado após uma série de incidentes inexplicáveis, começou a Senhora Gutierrez, hesitante. Mas o que ninguém sabe é que antes de ser fechado, foi instalada uma unidade de pesquisa aqui. Eles estavam tentando desenvolver tratamentos experimentais para doenças mentais severas. E algo deu errado. Muito errado. Os pacientes começaram a ver coisas, sombras que os perseguiam. E, bem, alguns deles desapareceram, como se tivessem sido apagados da existência. Camila sentiu um nó no estômago. As sombras, o homem sem rosto, os desaparecimentos, tudo estava relacionado a essa história sombria. E agora, isso havia retornado, mais forte do que nunca. Determinada a pôr fim a tudo de uma vez por todas, Camila começou a planejar uma forma de enfrentar as entidades que estavam assombrando o asilo. Ela sabia que não poderia fazer isso sozinha, então recrutou alguns dos cuidadores mais céticos, contando-lhes tudo o que havia descoberto. Apesar da relutância inicial, o medo das recentes desaparecimentos e dos eventos sobrenaturais os convenceu a ajudar. Eles decidiram que a única maneira de lidar com aquilo seria enfrentar a entidade diretamente no lugar onde os experimentos haviam ocorrido, o antigo porão, que agora estava selado e esquecido. Camila sabia que seria perigoso, mas sentia que não tinha escolha. Essa noite, Camila e os outros cuidadores desceram ao porão do antigo hospital. O lugar estava coberto de poeira e teias de aranha, e o ar era denso e sufocante. À medida que avançavam, a sensação de serem observados aumentava. E então, ao chegarem à sala principal, viram algo que nunca esqueceriam. O homem sem rosto estava lá, no centro da sala, cercado pelas sombras que pareciam sussurrar ao seu redor. Mas o mais aterrorizante era que, ao seu redor, estavam os corpos dos cuidadores que haviam desaparecido, incluindo Lorena. Eles estavam lá, mas de uma forma distorcida, como sombras de si mesmos, congelados em um tormento eterno. Camila sentiu que o pânico tomava conta dela, mas sabia que precisava ser forte. Avançou, tentando usar o que sabia sobre o hospital e os experimentos para conter a entidade, mas a sombra avançou, envolvendo-a. Camila sabia que aquela era sua última chance. Tinha que escolher, tentar destruir a entidade, arriscando sua própria vida e talvez a de todos, ou sacrificar-se para que as sombras e o homem sem rosto a levassem, salvando os outros. Em um momento de clareza, lembrou-se das palavras da senhora Gutierrez. Os pacientes que desapareceram pareciam ter sido apagados da existência. Camila entendeu que, se fosse levada, talvez as sombras se fossem com ela. Com lágrimas nos olhos, Camila gritou para os outros: saiam! Saiam daqui agora! Então, sem esperar resposta, avançou em direção à sombra. A última coisa que ouviu foi o som de passos correndo escada acima, enquanto as sombras a envolviam completamente. Os outros cuidadores correram até a saída do porão, ofegantes e preocupados, mas quando chegaram ao topo da escada, algo era diferente. O ar parecia mais leve, o ambiente menos opressivo. Eles se entreolharam, confusos e incrédulos, tentando entender o que havia acontecido. Camila já não estava com eles, e o porão atrás deles agora parecia apenas um espaço vazio, desprovido das sombras e da aterrorizante presença do homem sem rosto. Mas algo era inegável. A sensação de perigo havia desaparecido. O que quer que estivesse assombrando o asilo parecia ter sido levado com Camila. No entanto, a sensação de alívio foi rapidamente substituída por uma profunda tristeza e culpa. El sabiam que Camila havia se sacrificado para salvá-los. Na manhã seguinte, quando chegou a equipe diurna, a história do que havia acontecido durante a noite se espalhou rapidamente. A senhora Gutierrez foi chamada e, após ouvir o relato dos cuidadores, ordenou uma busca imediata por Camila. Mas ela havia desaparecido.
Não havia sinais dela em lugar algum no asilo, e todos os esforços para localizá-la fora das instalações foram inúteis. Sem alternativa, a administração decidiu encerrar as investigações internas, alegando que Camila havia abandonado o trabalho, uma história na qual ninguém realmente acreditava. Os cuidadores que haviam participado do evento daquela noite foram instruídos a não comentar sobre o que havia acontecido, e o incidente foi varrido para debaixo do tapete. Se você gostou desta emocionante história e quer ouvir mais relatos incríveis como este, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhar com seus amigos. Temos muitas mais aventuras que tocarão suas emoções e desafiarão sua imaginação. Não perca as próximas histórias. Junte-se à nossa comunidade de exploradores de mistérios e emoções. Até a próxima!